sou o professor Jean Marcos Tavares. Você está na aula 1 do módulo 2, Elasticidade, Preço da Demanda, EPD. A elasticidade, preço e demanda, EPD, ela é bastante usada na maioria dos cursos que tem alguma disciplina de introdução à economia. Na verdade, antes de começar a falar sobre a elasticidade, preço da demanda, existe o conceito de elasticidade, que é o quê? Elasticidade dá a ideia de elástico, de quanto que varia, né, de variação. Então, elasticidade, pura e simplesmente, significa o quê? O quanto de modificação ocorre na variável x quando tem alteração na variável y. Então, por exemplo, quanto que altera a venda de bebida quando ocorre uma mudança na temperatura? O quanto que ocorre de mudança na venda de passagem aérea quando ocorre uma mudança na taxa de câmbio, no preço do dólar, por exemplo? Quanto as pessoas ganham a mais quando elas alteram a escolaridade para mais, evidentemente. Então, elasticidade é o que acontece com a variável x quando ocorre uma alteração na variável y. Então, a gente começa a nomear essas variáveis e a gente tem a primeira aqui, que é a elasticidade preço da demanda, que é o que acontece na quantidade demandada, né? Qual que é a variação na quantidade demandada de um bem x, um bem qualquer, quando tem alteração no preço desse bem. Tudo mais constante. Por que tudo mais constante? Pode ser que esse bem tenha aumentado o preço, pela lei da demanda, a quantidade demandada tem que cair. Mas agora, vamos supor que é obrigatório adquirir esse produto. Não necessariamente a demanda vai cair, pode ser até que aumente. Então, só que esse fato de ser obrigatório agora, ele exclui esse tudo mais constante, ou seja, tem que continuar não sendo obrigatório para o conceito de lei da demanda, né? Para a lei da demanda funcionar, manter sua validade, e para o conceito de elasticidade preço e demanda manter sua validade. Então, EPD, o que acontece com a quantidade demandada do bem X quando ocorre alteração no preço desse bem, tudo mais constante. Novamente aqui, fórmula, né? Tem a maioria dos alunos que não são que não é de economia, não gosta de fórmula, mas não tem outro jeito. Elasticidade, preço e demanda. Você tem aqui a variação na quantidade demandada sobre a variação de preço. Você pode encontrar por aí, aqui a expressão delta Q, que é a variação de Q, e delta P, que é a variação de P. Aqui você tem quantidade final menos inicial sobre inicial, dividido pelo preço final menos o preço inicial sobre o preço inicial. Sempre, para você evitar erro, lembrar que a quantidade inicial ela está sempre na diagonal em sentido para cima, diagonal para a direita. E preço inicial, diagonal para a direita. Quantidade inicial, diagonal para a direita. Porque às vezes a pessoa costuma colocar Q0 menos Q1 sobre Q0, porque ela lembra que o Q0 é o que está tanto no numerador quanto no denominador, mas ele está aqui, ó, indo para a direita, certo? Ok, então o que repete no numerador e o que repete nesse denominador são as variáveis iniciais, no caso o Q0 sobre Q0, P0 sobre P0. Isso aqui é uma taxa de variação, por quê? Se você quiser saber quanto que aumentou o seu salário, por exemplo, de 1.000 para 1.200, tem duas formas de você informar isso. Uma é em termos absolutos, aumentou R$200, e a outra é em termos percentuais. Como é que você faz? Você pega o novo salário, que seria 1.200, o novo salário, o salário 1 final, menos o 1.000, que era o salário inicial, dividido por 1.000. Aí você vai ter 0,20 ou 20%, então você teve 20% de aumento. Então, isso aqui é a mesma coisa de dizer que é delta Q, que tem um percentual aqui, taxa de variação. Agora, vamos ver aqui um exemplo. Ao preço de R$20 foram vendidos 10 unidades de DVD. Quando o preço caiu para 16, foram vendidos 12 unidades. Qual seria a EPD desse DVD? Então, olha só, aqui a gente tem o preço inicial, que é o P0, e a quantidade inicial, que era 10 unidades. Né? Então, olha,
a gente tem aqui na fórmula anterior o preço inicial, a gente já tem, esse a gente já tem, e a quantidade inicial a gente já tem. Preço inicial 20, 10 unidades. Quando o preço caiu, então quando falar preço caiu, preço subiu, já é o P1, já é o novo preço. Então quando o P1 o preço foi para 16, ou seja, o P1 é igual a 16, foram vendidas 12 unidades, ou seja, a quantidade nova, Q1, quantidade final, foi para 12 unidades. Então a gente já tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 números ou valores, números e valores, que já são os que a gente precisa. Que a gente precisa de quê? Q0 e Q1, P0 e P1. Já dá para colocar a fórmula e achar a elasticidade. Olha lá, EPD, o P0, que é R$20, diagonal para a direita. R$16 é o P1, preço caiu. A quantidade inicial, 10 unidades, está aqui. Quantidade final, 12 unidades, está aqui. Então, você observa que já vai dar negativo a EPD. Olha, 12 menos 10, 2 sobre 10, 0,2, está lá. 16 menos 20, menos 4, sobre 20, menos 0,20. Então, já deu um número negativo ali. Você pode transformar aquilo em percentual, 20% menos 20%, corta o sinal de percentual, vai dar menos 1. A elasticidade vai dar sempre negativa. Por quê? Porque preço e quantidade demandada vai variar em sentido oposto. Então, se um sobe, se no denominador é sinal positivo, a quantidade demandada vai cair. Aqui vai ser negativo, menos com mais, sinal menos. Agora, se o preço cai, a variação do preço é negativa, a quantidade demandada vai subir, mais com menos, menos. Então a EPD sempre é negativa. Às vezes, para fins didáticos, livros ou outro material qualquer, utiliza um módulo, transforma esse número negativo em positivo. Mas ela sempre é negativa porque a lei da demanda diz que existe uma relação inversa. Então, se a variação do preço for positiva, sinal mais, a variação da quantidade demandada tem que ser negativa. Menos com mais, na divisão, menos. Ok. E ele é um número dimensional. Você vê que no final, quando você acha EPD, não é menos R$1, menos 1 quilômetro, menos 1 metro, nada disso. É um número puro adimensional, não tem dimensão. O que significa um EPD igual a menos 1? Significa que, se o preço sofrer uma alteração de 10%, a quantidade demandada vai sofrer essa alteração também de 10%, mas em sentido contrário. Então, vamos imaginar agora que a EPD for menos 0,20. Nesse caso, se o preço sofrer uma alteração de 10%, a quantidade sofrerá uma alteração de 2%. Por quê? Porque você achou menos 0,20 é igual a 2% sobre 10. 2 sobre 10, 0,2. Então, você pensar, achei uma elasticidade, sei lá, menos 3. A alteração que ocorreu no preço, é só você multiplicar essa elasticidade preço-demanda vezes a alteração no preço, e você vai achar em termos percentuais o quanto vai alterar a quantidade demandada em sentido contrário. Ou seja, se a EPD é menos 2 e o preço subiu 20%, menos 2 vezes 20, menos 40. Então a quantidade demandada vai cair 40%. Ok, então o que a gente pode concluir? Que dá para classificar a EPD, ou seja, o que é muito, o que é pouco, é muito elástico, é pouco elástico, vai depender de um número, desse número onde ele se localiza. Por exemplo, a EPD maior do que 1, em módulo, a gente diz que a demanda é elástica. Os consumidores reagem mais à variação no preço desse bem. O consumidor é mais sensível à variação no preço desse bem. Quando a EPD for em módulo menor que 1, a demanda é inelástica, ou seja, o consumidor se importa menos, reage menos por exemplo, não é que ele se importa menos quando, por exemplo, quando o preço aumenta, ele acha ruim, é claro,
mas a reação na quantidade demandada ela é menor, ela é pequena, tende a ser menor, tende a ser pequena. Então, demanda inelástica ou não elástica, quando a EPD é menor do que 1 em módulo. E quando a EPD é igual a 1, a gente tem uma demanda de elasticidade unitária, que é, quando o preço subir 30%, a quantidade demandada vai cair 30%. 30 por 30, 1. Quando o preço sobe 10%, a quantidade demandada cai 10%. Quando o preço cai 15%, a quantidade demandada cai 15%. Então, a EPD igual a 1 significa demanda de elasticidade unitária. Variação na quantidade demandada é igual a variação no preço, porém em sentido oposto e de mesma magnitude. Aqui algumas EPDs que já foram calculadas. É claro que as EPDs elas mudam ao longo do tempo, mas só para a gente ter uma ideia, itens que foram classificados como inelástica. Cerveja, bastante inelástica, o consumidor se importa menos ou reage menos com a variação no preço, 0,23, bastante baixa. Queijo também foi inelástica, menos 72, 0,72. Pasta de dente, menos 0,45. Ovos, olha, bastante inelástica, menos 0,10. Gasolina, menos 50, bastante inelástica. Agora, o que são exemplos de elasticidade em produtos com demanda elástica? Cereais matinais, menos 1,80, menos 1,80. Refrigerante, bastante elástico, menos 3,18. E viagem ao exterior, que é mais elástico ainda, menos 4,10. Então, se você observar essas elasticidades calculadas para esses itens, você pode pensar, a pasta de dente é baixa assim porque ela não tem substituto. Então, a pasta de dente ela deu elasticidade baixa, ela é inelástica porque ela é essencial. Então, vamos ver quais são aqui os fatores que influenciam o grau de EPD, né? Por que ela é alta, por que ela é baixa. Essencialidade do bem, qual que é a regra? Quanto mais essencial for o bem, mais inelástica é a sua demanda. Mais importante for esse bem, menos o consumidor reage à mudança no preço. E a gente pode ter remédio, gasolina, alimentos em geral. Letra B, existência de bens substitutos. Quanto mais bens substitutos um bem possuir, quanto mais alternativas de consumo, mais elástica vai ser a demanda por esse bem. Mais o consumidor tem outras opções, principalmente quando o preço aumenta. Bens que têm poucos substitutos, por exemplo, sabonete, pasta de dente, o sal, remédio, ele vai ser inelástico, porque ele não tem muito substituto. Letra C, peso do bem no orçamento. Peso do bem no orçamento é a importância relativa que esse item tem no seu salário, na composição do salário das pessoas. Então, por exemplo, quanto maior for o peso desse bem, quanto mais uma parte grande do seu salário vai para esse item, mais você é sensível à variação no preço desse bem, mais as pessoas têm sensibilidade à mudança no preço. Exemplo, prestação de casa própria. Geralmente, ela é um dos itens, para quem paga, é um dos itens que mais pesa no salário, no orçamento da pessoa. Então, ela é muito sensível. Se aumenta um pouquinho a prestação, já pesa muito. Ela já reage bastante. Mas se cai um pouco, tem os percentuais, o valor da prestação da casa própria, ela já reage bastante. Já fica bastante satisfeita, porque já pesa muito. Então, quanto maior o peso do bem, mais elástica, mais sensível é a demanda, o consumidor quando esse preço desse bem varia. O outro exemplo seria talvez mensalidade escolar ou plano de saúde. Então, quanto mais, vamos pensar o oposto agora, um item que não pesa quase nada no seu orçamento, sal ou aqueles temperos lá que ficam em cima da geladeira, são produtos que têm um peso muito pequeno. Então, a demanda é inelástica. A tendência é que, se o preço sobe, por exemplo, você não reage muito porque pesa pouquinho no salário, tem problema no meu orçamento, não tem problema. D, periodicidade de aquisição. Então, itens que você consome com mais frequência, a demanda tende a ser mais elástica, o consumidor é mais sensível.
Então, quanto mais extenso for o período de aquisição, quanto mais demorar você adquirir novamente o produto, mais inelástica é a demanda por esse produto. Então, um bom exemplo é uma taxa de renovação no Detran de 5 em 5 anos. A demanda é inelástica, porque o período de aquisição é muito longo. Então, até renovar, geralmente as pessoas nem lembram quanto pagaram há 5 anos atrás. O intervalo de tempo. Isso aqui significa o quê? Que no curto prazo, a tendência é que a demanda seja inelástica. Não tem muito o que fazer, por exemplo, quando tem uma elevação no preço. No longo prazo, a tendência é que a demanda seja mais elástica. Um exemplo é uma receita, um ingrediente de uma receita de bolo. Se o preço desse ingrediente sobe, no curto prazo, você não tem muito o que fazer, você acaba repetindo a receita com aquele ingrediente. Mas, com o passar do tempo, você começa a imaginar um outro ingrediente mais barato, por exemplo, que você possa substituir para fazer essa receita. Então, curto prazo, a tendência é ser inelástica. No longo prazo, a tendência é que seja elástica. E hábitos e costumes. Então, um hábito é individual, um costume é coletivo. Então, essas variáveis, elas tendem a tornar o bem com demanda inelástica. Se já for um hábito seu, ou um costume do estado, das pessoas do estado que você mora adquirir um determinado bem, já é um costume, isso vai tornar a demanda mais inelástica. Qual a relação entre o grau de EPD e faturamento? Olha, o faturamento é a receita total da empresa, é preço vezes quantidade, é o quanto ela arrecada. Arrecada não tem mais dado para governo, mas é o quanto ela fatura. Então, ela é o preço vezes a quantidade vendida. P vezes Q. Um carrinho de cachorro-quente. Qual que é o faturamento dele diário? É o preço do cachorro-quente vezes a quantidade de cachorro-quente que ele vendeu. Que é também dado por RT, receita total ou faturamento. Então, qual que é a relação de EPD e grau de faturamento? Depende se ela for elástica ou inelástica. Veja, se a EPD tiver uma demanda elástica, preço e faturamento vão em sentido contrário. Por quê? Se o preço subir 10% e a EPD for menos 3%, a quantidade demandada vai cair 30%. Por quê? Menos 3 vezes 10, menos 30. A quantidade demandada vai cair 30%. Então, esse aumento de preço de 10% não vai compensar essa queda grande de 30% na venda. Então, vai acabar que o faturamento vai ser menor agora. Então, em demanda elástica, preço e faturamento vão em sentido oposto. Preço sobe, faturamento cai. Preço cai, faturamento sobe. Demanda inelástica, EPD em módulo menor do que 1. Preço e faturamento se movem no mesmo sentido. Então, o preço do remédio subiu 10% e a EPD do remédio é 0,3%, a quantidade menos 0,3%, a quantidade demandada do remédio vai cair só 3%. Então, esse aumento de 10% do preço vai acabar compensando essa pequena queda de 3% e o faturamento vai subir. Então, o preço subiu, o faturamento subiu. Por isso que está dizendo, o preço e o faturamento se movem no mesmo sentido. Preço sobe, faturamento sobe. Preço cai, faturamento cai quando a demanda é inelástica. E quando a EPD é igual a um módulo, você tem a demanda de elasticidade unitária, preço e faturamento movem no mesmo sentido, porém, no mesmo sentido e na mesma magnitude. Claro, porque a EPD é igual a 1, numerador e denominador. Então, se o preço sobe 20, a quantidade demandada cai 20, você tem a lei da demanda se aplicando aqui e é na mesma magnitude, né? Relação entre o grau de EPD e imposto. A EPD é maior do que 1, a demanda é elástica, EPD em módulo. Então significa que se o governo coloca um novo imposto ou aumenta o imposto para um determinado produto, esse imposto, esse aumento tende a ser o quê? Arcado ou custeado pelo empresário. Por quê? Se a demanda é elástica e o preço sobe 20% por causa desse imposto, a quantidade demandada vai cair mais de 20%. Então, o empresário pensa, meu faturamento vai cair. Então, ele tende a arcar com esse aumento de imposto como? Reduzindo sua margem de lucro ou reduzindo seus custos para acomodar esse aumento de imposto, esse novo imposto. Se a demanda é inelástica, um aumento no imposto ou
ou um novo imposto, tende a ser repassado para o consumidor. Ora, se o consumidor não reage muito à variação no preço, mesmo que esse imposto faça aumentar o preço, a quantidade demandada não cairá muito, dependendo da elasticidade, menor do que 1. Então, o faturamento acaba que não seria reduzido. Então, ele pode repassar porque o consumidor é pouco sensível. Seria o caso do cigarro, por exemplo. Aqui a gente tem a representação gráfica da EPD. Olha, quanto maior a tendência à horizontalidade do gráfico, a demanda é elástica. Por quê? Aqui está o preço, quantidade demandada. Se o preço cair um pouquinho aqui, ó, olha o tanto que aumenta a demanda. Então, quanto mais deitada, quanto maior a tendência ela está horizontal, aqui ela está bastante horizontal, ela é elástica. Quando ela está tendência mais vertical, mais em pé, ela é inelástica. Ó. Entre elas está unitária, é bem proporcional. Sobe 10, se o preço sobe 10, a demanda cai 10. Então é como se fosse fazendo aqui um ângulo de 90 graus. Ó. Você corta aqui, dá 45. Então, a inelástica, olha, o preço está aqui, a quantidade demandada é essa. Você cai o preço, essa quantidade aqui, ó, a demanda sobe só um pouquinho, é inelástica, é pouco sensível. Então, mais horizontal, a curva, como essa, elástica. Mais vertical, inelástica. Aqui a gente tem uma outra forma de calcular a elasticidade de preço e demanda, que é no arco ou no ponto médio. E ela tem uma diferença que é o seguinte, ela pega a média. Olha, tem essa aqui a fórmula inicial, que é igual à fórmula da EPD, mas aqui ela pega, no numerador, ela faz a média dos preços, os dois preços divididos por 2, que é a média, e aqui no P, ela faz a média da quantidade. Por isso que ela fala no ponto médio. Então aqui a gente tem um exemplo. 97, o preço era 4,11, vendia 820. 98, 3,76, vendeu 850. Pode ser 850 litros, por exemplo, de leite. Primeira coisa para calcular essa elasticidade do ponto médio é verificar a inclinação da curva de demanda. Bastante fácil. Você pega aqui 820, a gente está calculando do ponto 97 para 98, 820 menos o que passou, que é 850. 4,11 menos 3,76, que é de 97 para 98 que a gente está calculando aqui. Se você observar que deu negativo, a inclinação é negativa, a gente já tinha comentado isso antes. Então, menos 30 sobre esse valor vai dar menos 85,7. Menos 85,7, a inclinação da curva de demanda é um valor que a gente vai precisar de usar agora. Observe. Se a gente calcular a elasticidade dos 2 anos e no ponto médio entre esses 2 anos, olha, calcular a elasticidade aqui no ponto médio, né, entre os 2 anos, principalmente. O preço 4,11, 3,76 dividido por 2, você tem a média do preço. Olha, simplesmente peguei 4,11 mais esse aqui, dividi por 2 para achar a média. Quantidade, 97,98, somei, dividi por 2, achei a média. Isso, mais esse somei, dividi por 2, achei a média. Coloca aqui, ó, na fórmula, 3,95, que é de P, está aqui. A de Q deu 800, quantidade deu 835, delta Q sobre delta P, vezes a inclinação. Então a elasticidade do ponto médio entre esses 2 anos é menos 0,40, inelástica. Agora você deve testar seus conhecimentos sobre elasticidade de preço e demanda, que é um assunto bastante estudado, muitos têm bastante dificuldade. Eu convido você a ir para a aula 2, do módulo 2, exercício de elasticidade, preço e demanda. Muito obrigado, até a próxima.